capitalismo como moderno. Aí só para variar, Sônia, não é o moderno que a gente pensa no sistema, não. Ele fala da modernidade que estava nascendo, da cidade moderna, o início do capitalismo. Então é isso que ele está trazendo. Marx, ele deu destaque ao processo de acumulação primitiva, que separava os produtos diretos dos meios de produção, criando uma classe que tornavam disponíveis como trabalhadores obrigados e dispostos a trabalhar com dinheiro. Ou seja, eles naquela época, os trabalhadores não eram, no caso que eles faziam como hoje, a gente pode estar escolhendo aqui a profissão de segurança técnica de segurança do trabalho. Antigamente eles não tinham essa opção de estar escolhendo para aquela profissão. Eles eram, entre aspas, dispostos e obrigados a trabalhar para sustentar suas necessidades naquela época. Porque eles teve que sair, no caso, do meio rural, que era a realidade naquele momento, para começar a vir para a cidade, trabalhar em indústria de coisas que eles não tinham conhecimento. Em contraste, no caso dos camponeses e lavradores que tinham suas terras e preferiam trabalhá-la ao invés de alugar. Porque, no caso, naquela época, aquelas pessoas que tinham suas terras, por ter que ir para a cidade, trabalhar nas indústrias, eles acabavam alugando suas terras para obter um dinheiro a mais para poder sobreviver. O pensamento dele, entre aspas, era o quê? O dinheiro era expandir, ele queria mostrar, de certa forma, Marx, que a sociedade era dividida em duas classes, burguesia e proletariados. E no caso, a burguesia era o dono das indústrias, e o proletariado era no caso aquelas pessoas que estavam saindo da sua classe, no caso que era rural, para vir trabalhar nas indústrias. Então ele tinha essa divisão que era a burguesia e os proletariados. Já Weber, por sua vez, ele assinalou que o capitalismo inicial precisava ter uma combinação peculiar de características, como buscar e ganhar o lucro econômico e, ao mesmo tempo, ser pessoalmente ascético, atingir uma enorme intensidade de disciplina pessoal, economizando metodicamente tempo e trabalho no interesse do lucro. Ou seja, ele era, a visão dele era posicionada mais para o lado puritarismo. Ou seja, naquela época tinha religião. Puritanismo. Ou seja, naquela época tinha religião, que no caso era católica. A gente tinha essa expansão dentro de religião. Então a religião católica, ela tinha uma disciplina. Aí eles usavam o quê? De uma certa forma, aquela religião ajudou a eles a expandir o capitalismo. Ou seja, quem vivia naquela disciplina da religião, como a gente vê hoje em dia também nas igrejas evangélicas, eles tinham uma visão, ou seja, eles não optavam por festas, por bebedeira, eles preferiam trabalhar, ou seja, eles davam prioridade ao trabalho. Como hoje muita gente deixa de ir para o curso, de ir para o trabalho, porque estava em festa, estava curtindo. E nessa época, quem seguia as disciplinas da Igreja Católica tinha essa prioridade de preservar o trabalho. Então, só para aclarar um pouquinho isso, é a reforma protestante. Isso. Tinha a Igreja Católica, surge a reforma protestante associada ao capitalismo. E a reforma protestante acha interessante a lógica do capitalismo. Se o lucro era pecado para a Igreja Católica, com a reforma protestante há uma modificação ali. Então esse homem ascético, só direcionado para o trabalho, é o homem e a mulher protestante. Então é esse ser que vai abdicar dos prazeres mundanos, da carne, das festas, das bebedeiras, e vai estar pensando no trabalho. Por isso que Max Weber vai dizer: olha como a ética protestante vai influenciar o nascimento e a expansão do capitalismo. É bom muito o que você faz, né? Então, um puritano, ele
provavelmente vai produzir mais, porque ele vai ter uma série de outras coisas que ele não vai compartilhar. Ele vai ser trabalho, uma oferenda de Deus. Uma dádiva de Deus. E a lógica da eleição, né? Então, o sucesso do meu trabalho, então isso é muito a influência calvinista, o sucesso do meu trabalho confirma que eu sou eleito por Deus. Eu vou trabalhar, produzir, né? Até a economia, né? Eu vou gastar com muitas outras coisas. Não é assim que a gente briga de vez em quando? Ah, eu não fumo, não bebo, não fodo, né? Então eu tenho dinheiro. A gente fala de vez em quando dessas palavras assim, então tem a ver com essa lógica aí. Eu vivo para o trabalho, produzo mais trabalho. Aí, no caso, só voltando um pouquinho para a visão de Marx, no caso, ele tinha os burgueses, os proletariados. Ele, no caso, a partir daí, ele mostra essa visão que vem a surgir a Revolução Industrial. Né? Porque ele queria mostrar o quê? A diferença das classes. Mas aí a gente pensa assim, será que a visão deles dois eram visões contrárias? Não. A visão de Marx e Weber eram, no caso, visões que inspiravam programas de pesquisas que originavam prolongadas e esclarecedores debates que possível ser que as ideias deles sejam complementadoras e não rivais. Aí, no caso, já que eles eram, né, a visão deles, Marx e Weber, eu vou dar também a minha visão em cima do capitalismo. Para mim, o capitalismo, de certa forma, veio para iludir a sociedade. Ou seja, para mostrar para a gente que a escravidão, de uma certa forma, ela acabou. Ou seja, nos tempos passados, tínhamos escravos, senhores negros, que não recebiam remuneração alguma pelo seu trabalho, eram escravizados, apanhavam e tinham que servir ali o tempo todo sem direito a nenhuma recurso, nada. Eles tinham que fazer e acabou. E aí, de um certo tempo, foi mudando. Veio o capitalismo. Eles continuavam escravos, mas aí vocês já passavam a ter a raça, né, vamos dizer assim, a raça branca também, o pessoal branco também começou a trabalhar e esconder aquilo ali. E hoje, no mundo que a gente vive hoje, a gente continua sendo escravo, a gente continua apanhando, de uma certa forma, a gente continua trabalhando de uma forma escrava, tem muita gente hoje que trabalha escravamente, né, excesso de horário, tudo, não tem tempo para si mesmo. E um exemplo foi numa empresa que eu trabalhei. Eu trabalhei na padaria, em Camaçari, e eu era estagiária lá. Minha patroa não me suportava. Por quê? Porque eu não era de debater com ela quando eu estava certa. Eu ficava na minha, quando eu também não dava, na minha acabou. Então ela achava aquilo ruim. Ela queria o quê? Ou que eu abaixasse a cabeça, ou que eu debatesse com ela, tanto que ela chegou a me expor em uma reunião por causa disso. Ela falou, tem uma funcionária aqui que eu não gosto. Ela falou assim, tem uma funcionária que eu não gosto. Que absurdo. Era daquele tipo que eu falo com ela fica e eu era assim, realmente. Quando ela falava comigo, eu ficava sim. Se eu achasse que aquilo ali ia servir pra mim, eu pegava. Se eu achasse também, eu continuava fazendo a mesma coisa, não se tornasse. Mas tinha já uma funcionária que era da cozinha, ela chegava lá 4 e pouca da manhã, às vezes saía 5, 6 horas da tarde. E era uma pessoa realmente bastante humilde. E uma vez eu presenciei uma situação que achei muito absurdo. Por a mulher não ter colocado uma alimentação lá que a gente servia café da manhã, e tinha que ter um negócio lá que ela queria que tivesse pela manhã, acho que, se eu não me engano, ela queria que botasse ensopado. E nesse dia não tinha ensopado, porque atrasou, cada chuva ela chegou atrasada e tal, o filho estava doente. E aí, por isso, ela chegou em cima da mulher, mas ela chegou em cima dos clientes, na frente dos clientes, todo mundo. Em cima dela, e falou assim, nossa, e a mulher assim, com medo, dando pra trás. Aí eu lembrei ali naquela hora, parece que ela teve dessa visão, ela ficou com medo, ela não soube naquela hora debater, eu não tive tempo de fazer, se ela quiser tomar as vagas de tudo. Então me acabou. Então ela avançou em cima da mulher, eu vi a hora dela bater na mulher. Então eu vejo que hoje em dia a gente apanha, não é apanhar no tempo dos escravos, de apanhar de chicote e tal, mas a gente apanha verbalmente. Porque moralmente também. Isso. Eu trabalhava também na faculdade que quando o pessoal entrava na sala do direito
faculdade, saía de lá chorando. Era o pessoal do marketing, era o pessoal da TI, que chegava lá, às vezes, saia de lá, e hoje existe muitos trabalhadores, teve uma lá mesmo, saiu de lá, trabalhava na TI, ela saiu de lá maluca. Ela estava com problemas psicológicos. Alienada. Isso, ela queria sempre agradar, e ela vivia no banheiro chorando, oprimida. Por quê? Porque ele humilhava mesmo. Então, eu vejo que a escravidão não mudou muito não. A gente só está sendo remunerado e ainda não é de forma, né? E não vão chicotar. A chicotada é sem invisível. Pior do que as visíveis. Muito pior. Tá filmando. Chicotada é só na mente. Posso agora a palavra para o meu amigo Rafael. Mas afinal, o que é capitalismo? O capitalismo é um modelo de desenvolvimento, como já foi falado aqui, no qual há uma relação de troca. Na verdade, essa relação de troca, ela sempre existiu. O diferencial do capitalismo é que você recebe pelo seu trabalho. O trabalho ele passa a adquirir um valor. Oi? O trabalho passa a adquirir um certo valor comercial. E todas as empresas elas procuram manter um monopólio, extinguir toda a concorrência e colocar somente o seu produto no mercado, oferecendo muitas vezes produtos que você não precisa, que você não quer, você não necessita, mas você acaba adquirindo pela pressão psicológica que eles acabam fazendo através da mídia, através da publicidade. E não é à toa que hoje a questão dos resíduos é um problema seríssimo, ambiental, social, na nossa civilização, porque cada vez mais nós vamos adquirindo mercadorias e como é que fica esse descarte? Para onde que vão tanto produto, tanto material, tanta substância? Então acaba contribuindo, né, com essa questão da poluição do nosso planeta, que tanta gente fala, todo mundo sabe que é importante, mas poucos se preocupam. É isso a minha visão de capitalismo é essa. Eu lembrei de botar no Face uma imagem de alguém falando, vou jogar o lixo fora. Aí você vê, não existe esse fora. O fora é dele, é o planeta Terra mesmo. Então essa visão, né? O que a gente produz? Que é produto produzido para ser consumido o mais rápido possível e ser jogado fora, para que você tenha a necessidade de ter de novo. E a publicidade e a propaganda é acumular na lista. A publicidade e a propaganda assim um dos braços do capital. Vai criar necessidades. Então eu não ofereço só um produto. Quando eu ofereço um Entra por produto, osmose. eu ofereço também status, riqueza, poder, uma série de valores associados a produtos para você consumir. Consuma que você vai ser feliz, vai levar a sua falta. A minha mãe ela tem uma assistência técnica e assim a gente percebe no dia a dia que os produtos liquidificador, micro-ondas, eletrodoméstico em geral, os mais antigos, eles são muito mais duráveis do que o de hoje em dia. Hoje em dia você compra um produto, você recebe a validade de 1 ano, parece que já está predestinado para ele quebrar exatamente em 1 ano, para você ter essa necessidade de adquirir outro, porque você tem que você tem essa visão, né, de que você tem que se enquadrar nesse modelo, como eu posso dizer, nessa estrutura, né, as pessoas têm que ser parecidas, todo mundo tem que ser igual. Eu acho que a gente acaba perdendo nossos valores quando pensa dessa forma. Querendo ou não, às vezes somos alienados, mas de vez em quando é bom parar, né, para refletir e ver
as nossas atitudes. A gente vai passar um vídeo agora. Rapidinho, tem um professor falando sobre a mídia, o produto que é isso aí. Aí você pega assim, por exemplo, o celular hoje. O celular hoje em dia tem várias funções. Agregou muitas funções. Mas você tem um smartphone hoje, daqui a 2, 3 meses, ele lança um smartphone com um pouquinho uma diferença só. Bem pouquinho, ele manda uma mensagem, outro não mandava. Assim. Aí isso aí faz com que a pessoa vai acabar consumindo, né? Sem necessidade. Sem necessidade. E a propaganda vai dizer, olha, que essa diferençazinha de consumo você vai ser mais feliz, você não presta mais. Falando de capitalismo, o governo disse que ia baixar o custo para que todo mundo fosse inserido, né? Para que todo mundo estivesse. Como o Rita aí, muita gente está de carro na rua hoje, não é só porque assim cresceu, mas a facilidade baixou o juros, baixou o imposto e todo mundo compra carro. Ela ainda falou assim, eu estou abaixando, eles que se virem para dar conta de como eles vão fazer Não, é isso que a gente percebe agora, por exemplo, nesse caminho aqui, a gente percebe esse caminho aqui de Lauro Paralela, quantas concessionárias novas se tem, né? Quantas estão se fazendo? Não se vê a melhoria das pistas, né? Para se larguecer, se fazer transporte. Mas concessionária está assim, cheia, e a gente não vê para onde é que vai tanto carro. Aí todo mundo vai querer ter seu carro, aí na hora de pico, que não vai ter nada de pico, tudo garrafado, é comida, Só daqui, agressão, violência, e a gente produzindo essa hora. E a fábrica da Jack está vindo para cá, né? Então, esses dias eu já estava vendo o carro, estava falando, esse carro vai chegar barato aqui, velho. 6 anos de garantia. Aí você começa a olhar o carro, entendeu? Poxa, ele só sonhando. Ele ficou em quinto lugar no mundo na noite do céu e ele tá 27 mil reais por mês, tá barato. Meu amigo. É mais caro que Chevrolet e Fiat. Na Bahia, você comprar fora da Bahia. O carro da Ford é mais caro que tem. Pra vender uma merda. O imposto aqui na Bahia é mais maior. Ele libera o cara produzir, mas ele vai cobrar da gente o imposto. Então, não adianta Mas o capitalismo é uma competitividade, entendeu? Ela caiu utilizando seus meios. Ou seja, hoje mesmo a gente observa. A gente compra um quilo de farinha que está custando R$8. R$8, R$9. E o que acontece? Você ali, provavelmente, por baixo, bem por baixo, você deve estar pagando R$5 só de imposto. Porque a gente com feijão, 5, 6 de volta ao valor. Você sempre vai estar pagando mais imposto do que realmente o próprio valor do produto. O Brasil é o país que paga mais imposto. E eles com esse valor porque sabem que eles com esse valor porque sabem que vão comprar. Lá na Alemanha, assim, o imposto era R$100. E depois, né, pagando tanto imposto, depois eu vou achar que eu estudo na escola pública, que a escola pública é gratuita. Eu que estou pagando. Mas a gente não tem retorno nenhum, né? De nada. Uma vez eu conheci um E é, tá aí. brasileiro, Saiu. é a pessoa mais feliz do mundo. Paga a casa Dessa para vez, viver, não não reclama de nada. Alienação. Essa parte é minha alienação, vamos deixar. É a questão da identidade, trazendo uma vez que a gente entende e tem consciência do que nós somos, aí não dá pra reivindicar, porque só eu tenho consciência de que eu preciso reivindicar, reivindicação não tem força. A importância da força coletiva, né? Essa ciência de classe. Eu acho que até essa questão, a internet ela traz muita informação pra gente, inclusive até isso. O carro lá fora é muito mais barato do que o nosso carro e muito até melhor, mais conservado, melhor do que, por exemplo, um mundo que é pé duro. Aqui é um pô, velho, é caro e lá sai por R$9 mil, vamos dizer, entendeu? E assim, eu acho que as pessoas estão começando a ter essa consciência e as pessoas estão começando a se mobilizar. Mas que eu acho que eu vi uma coisa gradativa, muitas coisas podem mudar. O carro dela É muito sério de opressão. O meu de Tigre também. De mente colonizada. Um país de colonizado. Quem sabe no tempo dos nossos bisnetos, E a gente mudar as pessoas. esperança